Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. É uma alegria ter você aqui conosco. Estamos tratando sobre o pecado original. Programa maravilhoso sobre a Sagrada Escritura. Nosso estudo aqui é sobre o Antigo Testamento e o pecado original é essencial para entendermos tantas realidades na Sagrada Escritura. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, você que nos acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Bem-vindo e vamos lá para mais um programa que eu tenho certeza que será uma bênção. Só para te relembrar, no programa passado, terminamos lendo as consequências do pecado original, Gênesis capítulo 3, versículo de 16 a 19. E as consequências foram muito graves, a gente viu isso e é daqui que a gente vai começar. Antes, quero acolher mais uma vez Dom José Falcão. Sua bênção, alegria tê-lo conosco. Deus abençoe sua vida, é uma alegria estar aqui. Dom José, terminamos o programa passado falando sobre Gênesis 3, 16 a 19. E eu queria lhe fazer uma pergunta. O senhor dizia no programa passado que não havia sofrimento. Se lermos Gênesis 1 e Gênesis 2, não há sofrimento. O sofrimento é uma consequência do pecado. Mas a pergunta é, como é Deus dizendo? Disse Deus à mulher, né? Multiplicarei os sofrimentos de teu parto. Alguém pode se perguntar, então não é Deus que está dando esse sofrimento, é Deus que criou esse sofrimento. Então a pergunta é se esse sofrimento é criado por Deus. Não, é consequência do pecado do homem e da mulher. Citou o versículo correto, o versículo 16. É a primeira vez que a palavra dor, é a tradução da Bíblia de Jerusalém, ou a Bíblia Ave Maria, sofrimento. Multiplicarei no sentido, permitirei que as consequências do seu ato, da sua decisão, sigam o seu rumo. Deus não criou absolutamente nada com o sofrimento, não é o autor do sofrimento. Essa palavra, essa categoria não aparece nas criações, nos momentos da criação, nos 6 dias da criação. Nenhuma criatura vem à existência padecendo o sofrimento. Deus não dirigiu, nenhuma criatura não deu, associou a sua existência ou puniu. Não existe essa realidade nos 2 primeiros capítulos. Portanto, Deus não é o autor do sofrimento, o sofrimento entra na aventura humana como consequência do pecado, assim como a morte entra na aventura humana como consequência do pecado. Todas essas realidades, o sofrimento e a morte, pecado original, o sofrimento e a morte são consequência da decisão equivocada, digamos, pecaminosa do homem e da mulher. Então, eles na liberdade deles, escolheram o pecado. E o que muita gente pensa é que Deus, eles escolhem o pecado, mas Deus poderia livrá-los dessa consequência. Isso... Poderia livrá-los. Mas façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isto é, Deus quis que essa criatura chamada homem viesse à existência à imagem e semelhança de Deus. E Deus tem a prerrogativa de decidir. E a criatura humana tem e terá a prerrogativa de decidir. Deus poderia? Poderia. Mas as coisas aconteceram como estão narradas. Deus poderia evitar, Deus poderia impedir, Deus poderia fazer o homem sem a possibilidade de decidir. Poderia. Mas nós, cristãos, judeus também, professamos aquilo que Deus fez. Dentre todas as possibilidades, outras,
Deus poderia ter feito o Frei Gilson com 3 olhos? Poderia, mas fez com 2. Deus poderia ter feito Adão sem nariz? Poderia. Deus poderia ter feito Adão com 5 bocas? Poderia. Poderia. Mas, dentre todas as possibilidades que estavam, digamos assim, diante de Deus, e elas são infinitas, Deus considerou que aquela mais condigna com o seu ser perfeito foi aquela que ele pôs em ato. E o que fica claro é que o pecado tem consequência. E Deus permite essas consequências. Assim como Ele permite a liberdade, Ele vai permitir as consequências. Sim, aí temos exatamente prova. Isto é, vocês têm todas essas árvores do jardim. Tem a árvore da vida, possibilidade de viver sempre, vamos tratar daqui a pouco. E tem essa árvore da ciência do bem e do mal. Não comam. É um limite. Se quisermos, Deus impôs um limite à natureza humana. Há a possibilidade do homem de entender e de querer, de entender e de decidir. E submeteu o homem à prova. Poderia não submetê-lo? Poderia. Poderia ter criado o homem impossibilitado de pecar? Poderia. Se estamos no âmbito do poderia, qualquer alternativa é possível, contanto que não condiga, que não entre em conflito com o ser de Deus, com a santidade de Deus, etc. Então, Deus quis uma criatura que decidisse, que optasse, que escolhesse. E dentre as possibilidades está a possibilidade de desobedecer, a possibilidade de transgredir, a possibilidade de violar essa advertência. Ou seja, o Deus havia dito, vocês vão morrer, vai ter consequências, e eles escolheram essa consequência. Então, não é criação de Deus. Boa colocação. Isto é, a morte é uma possibilidade se vocês violarem. O sofrimento vai entrar no mundo, entra sim, o Senhor respeita a decisão que eles tomaram, que trouxe consequências. Sim, perfeitamente. Dom José, no primeiro paraíso que a gente vê no livro do Gênesis, que acabamos de ouvir, que o homem e a mulher estavam nus. É verdade. E não se envergonhavam. Não se envergonhavam. Que nem está em Gênesis 2, 25. Exatamente, é o final do capítulo 2. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. E no segundo paraíso, às vezes a gente lendo o livro do Apocalipse, principalmente, vemos que também no segundo paraíso, os eleitos também estarão nus. Na verdade, no livro do Apocalipse não é dito que os homens no céu, as mulheres no céu estarão nus. Eles estarão vestidos. Vestidos. O Apocalipse, ele tem, eu escolhi 5 citações para responder à colocação de Vossa Reverendíssima, porque as 4 primeiras nós vamos citar, vamos falar de uma veste dos eleitos, chamadas vestes brancas, cujo significado é simbólico. E a gente vai ver no Apocalipse capítulo 19 qual é o significado dessa veste branca. Mas o texto mais importante para responder a sua pergunta, ou seja, no céu, nós estaremos nus? Os eleitos já estão nus ou estarão vestidos? E se estarão vestidos, vestidos de quê? Eu proponho que a gente faça um percursozinho nos capítulos 3, 4, 7 e 12 do Apocalipse. 3, 4, 7 e 12, para a gente ver que roupa é esta, que veste é essa. É nudez no sentido literal, ou seja, todo mundo pelado? A resposta é não. Mas é preciso explicar qual é a veste, linguagem simbólica, e qual é o significado desse simbolismo. Por favor, Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim revestido de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e o proclamarei diante de meu Pai e dos seus anjos. Vestes brancas. É linguagem simbólica? É, e a gente vai ver daqui a pouco. Pule agora para o capítulo 4, versículo
4. Lembra da parábola da veste nupcial, que o rei preparou as bodas para o seu filho, mandou os servos convidarem, etc. A sala ficou cheia, depois de muitas vicissitudes, a sala ficou cheia. E o rei entrou e olhou e percebeu que alguém não tinha veste nupcial. E perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem a veste? Lembra da parábola? Sim. Pronto. Essa temática é retomada pelo autor do Apocalipse, São João. Apocalipse, capítulo 4, versículo 4. Ao redor havia 24 tronos, e neles sentados 24 anciãos, vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro na cabeça. De novo, vestes brancas. Pule para o capítulo 7, versículo 9. Agora não são apenas esses anciãos, mas todos os eleitos. Uma multidão que ninguém podia contar. Primeiro, no capítulo 7, se fala de 144 mil, linguagem simbólica, número simbólico, por causa desse versículo aqui. É uma multidão que ninguém podia contar. E veja como eles estão vestidos. Apocalipse 7, versículo 9. Depois disso, viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas nas mãos. De novo, vestes brancas. A veste da pureza, o branco símbolo da pureza, não tem mácula, não tem iniquidade, não tem imperfeição, símbolo também da graça, símbolo da luz, não é? Muito bem. Então, agora, vamos ainda ao mesmo versículo, o capítulo 7, versos de 13 a 14. Então um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. E ele me disse: estes são os sobreviventes da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Pronto. As vestes são brancas porque foram alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Isto é, eles foram redimidos, foram salvos, foram purificados, foram santificados pelo mistério redentor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pagou o preço do nosso resgate. Agora, depois desses 4 textos, a gente vai para o capítulo 19 do mesmo livro do Apocalipse, porque no versículo 8, o Niceia eu não coloquei, depois você coloca, Apocalipse capítulo 19, versículo 8. O que significam essas vestes brancas? Leia. Foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos. Pronto. Linguagem simbólica para dizer as boas obras. Sim. No mesmo Apocalipse, veja que bonito, uma oração pequenininha pelo descanso eterno dos falecidos, mas pelo descanso eterno dos falecidos que partiram com boas obras. Apocalipse capítulo 14, versículo 13, para quem diz que não tem no Novo Testamento oração pelos mortos, tem sim. E veja a relação do descanso eterno deles com as vestes. Eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. O que é partir com a veste branca? Partir com as boas obras. É isso que vai ser levado em conta quando a gente deixar esta vida. Tive fome e me deste de comer, no sentido material e sentido espiritual. Não só sentido material. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Tive sede e me deste de beber. Sede da palavra de Deus, sede da verdade, sede também de água, água líquida mesmo, água material. Estive nu e me vestistes. Não somente roupa para cobrir o corpo, mas a veste nupcial, a veste da dignidade, o revestimento da graça de Cristo. Todas as palavras que Jesus vai pronunciar na Bíblia têm significado espiritual e têm significado material. Todas essas obras, boas ou mais. Quem as mais obras, não é descanso, não é tormento eterno. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno.
Mas, Apocalipse 14, 13, essa é a veste. Bem, eu citei esses 4 textos e mais Apocalipse 19, para a gente entender que essa veste branca desses versículos tem um significado simbólico. Mas agora vamos a uma outra pessoa que está grávida, tem uma coroa de estrelas, a lua debaixo dos seus pés e ela está vestida. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Aqui começamos a responder qual vai ser a nossa roupa no céu. Como estaremos nós vestidos no céu? Leia. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Revestida do sol. Ou seja, a graça de Deus que vai preencher, que vai iluminar, que vai santificar, que vai embelezar, se você quiser, ou seja, o corpo da pessoa ressuscitada, revestido da glória de Deus, da graça de Deus. Aqui está a veste. Então, é absolutamente irrelevante você saber que tipo de roupa, se é linho, qual é a cor, se é isso, se é... Revestida de sol. Pronto, corpo glorificado. Essa é a veste. Na transfiguração, tem essa relação da veste também? Tem. Que nenhuma lavadeira conseguiria... Tem. Pronto. É o que São Lucas descreve exatamente o corpo transfigurado do Senhor. Pronto, idêntico. São Paulo vai falar dessa temática na 1 Coríntios capítulo 15, né, dos corpos celestes, dos corpos terrestres, etc. O corpo da pessoa ressuscitada, 1 Coríntios capítulo 15. Então, a resposta à sua pergunta é, estaremos revestidos como? Revestidos de sol. Então, porque a minha pergunta foi, os eleitos estarão nus também? Não estarão revestidos. Só que aí é o que eu queria ver o senhor, no primeiro paraíso, o sinal de santidade e justiça é a nudez. Sim. E agora, no segundo paraíso, o sinal de santidade e justiça é estar revestido. Revestido de sol, revestido da glória de Deus. Sim. O Salmo diz, em vossa luz... Contemplamos a luz. Perfeito, exatamente. E também, na luz de Deus, nós brilharemos. Quando Jesus diz, brilhe a vossa luz diante dos homens, Jesus está falando da luz dele, eu sou a luz do mundo. No céu, é o brilho de Deus refugindo em nós. Sim. Que lindo. Agora, só para terminar esse assunto, eles eram nus porque não se envergonhavam. Agora, eles precisam se vestir para cobrir a vergonha. Então, agora no paraíso, estar vestido significa isso? Ou seja, é como se pudesse dizer, é Deus cobrindo a nossa... Fomos redimidos, saímos da vergonha do pecado, essa realidade toda, por isso não mais nus? A veste no livro do Gênesis não se refere à graça de Deus. Até porque é folha de figueira, né? Sim. Vamos ao texto. Não a interpretação não é da graça de Deus, mas é uma folha mesmo, folhas mesmo de plantas. Aqui, versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Sim, folhas de figueira. Leia. Então seus olhos abriram-se e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. Sim, o despertar da concupiscência, que é a primeira manifestação da desordem do pecado, introduz uma desarmonia. O homem sente dentro de si essa rebelião. O desejo do Espírito, a partir de agora, vai ser hostil aos desejos da carne e vice-versa, e o homem quer distância de Deus, o homem quer se afastar de Deus, o homem está envergonhado. A nudez, a consciência da perda da inocência. Ótimo. Isto é, eu me despi da graça que eu tinha, da amizade que eu tinha, a harmonia que existia
dentro de mim não existe mais, a harmonia com a minha companheira não existe mais, e a harmonia com o meu Deus não existe mais, e por isso eu quero distância da face dele. Eu me escondo da face dele, eu corro dele. Sim, sim. Gente, o nosso programa começou bem demais, que alegria estar aqui com você. Eu estou amando este programa sobre pecado original. E vamos continuar, eu vou continuar fazendo perguntas aqui em seu nome para Dom José. Dom José, eu já li esse texto para inaugurar essa série. Na carta aos Romanos, eu citei para o senhor logo no início, Romanos capítulo 5, versículo 12. É o texto clássico, é o texto Como clássico. por meio de um só homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Verdade. Agora já o capítulo 3 do livro do Gênesis diz que entraram também na vida humana os sofrimentos, como a gente acabou de falar. Sim. Se Adão e Eva não tivessem pecado, aquela pergunta de muita gente, se Adão e Eva não tivessem pecado, haveria morte e sofrimento para eles e para nós? O livro do Gênesis e também o livro do Apocalipse, numa linguagem muito sugestiva, figurada, falam da árvore da vida. A árvore da vida está presente tanto no primeiro paraíso como no segundo paraíso. Vamos dar uma olhadinha, são só 2 textos do livro do Gênesis. Lendo esses textos, Frei Gilson, a gente conclui com a igreja que, indubitavelmente, se Adão e Eva não tivessem pecado, haveria a possibilidade de viver sempre. Já tratamos, e daqui a pouco a gente vai ver, depois desses 2 textos, o parágrafo 1006 do Catecismo da Igreja Católica, que diz que a morte, num certo sentido, ela é natural. Aí, já tratamos aqui essa morte natural que tinha de acontecer, ela aconteceria, mas não seria traumática, não seria dolorosa como hoje é, né? Não seria perturbadora como perturbou a iminência da morte de Jesus, perturbou o próprio Jesus. Minha alma está angustiada até a morte, fiquem aqui, vigiem comigo, começou a suar sangue, etc. Então, depois desses 2 textos, a gente vai para o parágrafo 1006 do Catecismo da Igreja Católica. Gênesis 2, versículo 9, e depois vamos para o versículo 3. Depois eu digo os versículos do capítulo 3. Vamos primeiro, Gênesis 2, 9. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Pronto. Aqui nós estamos diante de imagens, não é? Ou seja, nós temos, o que são essas árvores? Possibilidades. A possibilidade do homem de arvorar para si a ciência do bem e do mal, não vamos tratar disso agora, quando tratarmos do próprio pecado original, ainda estamos nas introduções. E a árvore da vida, possibilidade de viver. Então, a expressão árvore da vida, o que é a árvore? É uma realidade a qual você tem acesso e você pode pegar o fruto e comer. Então, possibilidade de se alimentar, isto é, possibilidade de desfrutar. O verbo desfrutar vem de fruto. Sim. Fruto. Desfrutar, manducar, mastigar, isto é, assumir para si, tomar como seu. Árvore da vida. Possibilidade de viver sempre. Sim, se Adão e Eva não tivessem pecado, eles teriam acesso a essa árvore. Tanto é que depois que pecaram, eles foram proibidos de entrar no jardim. Não foram expulsos? De acessar essa árvore. De acessar, então, de acessar o jardim onde tem a árvore da vida. Eu acho que está aqui, né, no capítulo 3, versículo 24. A expulsão e o anjo... expulsou e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, vocês não podem ter acesso mais... Só uma pergunta. Lendo o texto, me parece que tem 3 tipos de árvores. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável, de frutos bons para comer. É como se, então, primeiro, árvore só para comer. Depois, e a árvore da vida, que é essa árvore que, tipo, a escolha do bem. Parece que não, sabe por quê? Porque o texto diz que ela comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal.
Então, o comer aqui não é exclusivo das outras árvores, nem apenas da árvore da vida, mas também da árvore da ciência do bem e do mal, porque o texto diz que Eva comeu e deu fruto a Adão. Então, o verbo comer aqui, como eu disse, ele translata para o verbo palatável para nós, desfrutar. Ou seja, tomar para si. Isso daqui é meu e eu coloco dentro de mim. Eu desfruto, eu tenho acesso a isso. É algo que eu tomei para mim. E isso se aplica não só à árvore da vida, enquanto não pecaram, e à árvore da ciência do bem e do mal, depois que todas as árvores são apresentadas ao homem, aí vem essa reserva. Não comam dessa. Ou seja, se a proibição foi somente com relação a esse fruto, a essa árvore, de todas as outras vocês podem participar, de todas as outras vocês podem comer, inclusive do fruto da árvore da vida. Entendi. Eu tenho mais perguntas para fazer. Estamos ainda no primeiro bloco. Inclusive, eu já quero soltar aqui, porque tem gente que pergunta, foi uma maçã que eles comeram? Foi não. Fique tranquilo que não foi não. Então, muita gente quer saber até que fruto que foi. Vamos falar disso no próximo bloco. Tá certo. Então, é uma alegria ter você aqui conosco. E é muito bom a gente estar meditando a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus está falando muito com você e respondendo muitos questionamentos, muitas perguntas. Que bom que a gente só está no primeiro bloco. No próximo bloco, a gente continua esse assunto. Estamos de volta, programa Luz para os Meus Passos. E o nosso programa hoje está bom demais. Olha, no bloco anterior estávamos lendo Gênesis capítulo 2, versículo 9. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvores, de aspecto agradável e de frutos bons para comer. Veja, frutos bons para comer. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, José, na introdução à Sagrada Escritura, falamos muito que a primeira leitura que nós buscamos é o sentido literal. Mas também a Sagrada Escritura não pode ser lida somente com o sentido literal, tem que ser lida no sentido espiritual. A pergunta aqui, então, é se essas árvores, a gente pode lê-las no sentido literal ou temos que buscar aqui um sentido simbólico, espiritual? É a segunda alternativa. A forma literária, as formas literárias dos 11 primeiros capítulos do Gênesis não nos autorizam a buscar uma interpretação literal para esses frutos. Nunca se ouviu dizer que em nenhum supermercado, ou nenhum pomar, ou nenhuma plantação tem a árvore da vida ali, a árvore da ciência do bem e do mal, como se fosse uma maçã, uma pera, uma banana, uma jabuticaba e assim por diante. Não. Aqui nós temos uma imagem figurada e a gente já vai enxergar no próprio texto, que a árvore da ciência do bem e do mal não é maçã, não foi banana. Não foi maçã, então pode comer maçã à vontade. Eu gosto, pelo amor de Deus, me mande uma maçã. Ela reduz o colesterol, já me disseram. Pois bem, vós sereis como deuses. É a frase da serpente para a mulher. Ou seja, a própria serpente faz a mulher entender que esse fruto proibido é a possibilidade de ser como Deus. Vírgula, sem Deus. Ser como Deus, com Deus, todos nós podemos. Não é verdade? Vós sereis deuses. Sim, mas veja, primeiro, é correto, nós podemos participar da vida de Deus com Ele. Nós poderemos ser como Ele. Pela fé já é possível. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Ou seja, eu divinizado pela graça de Deus. Isto é, a graça de Deus me santificando, mas Cristo em mim. Eu posso tudo. É correto você dizer isso. Tudo posso
naquele que me fortalece. O diabo diz, você pode, mas sem ele. Não se submeta a ele. O diabo propõe o que Deus propõe até certo ponto. Agora, quando se fala de submeter-se a Deus, aí o diabo não quer. Então, nós vamos ver agora um texto que diz que nós participamos da vida de Deus. Nós fomos criados para Ele. Nós podemos ser como Ele. Isto é, na condição de criaturas, participando da vida dEle. Para que onde eu estou, vós também estejais. Então, vamos a esse texto para mostrar que Deus Todo-Poderoso quer que nós participemos da sua vida. E é a primeira carta de São João. Vá abrindo aí, eu acho que está no capítulo 2, vede que prova de amor nos deu o Pai, que nós sejamos chamados filhos de Deus e verdadeiramente o somos, mas ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser, porque um dia nós o veremos como Ele é. Seremos semelhantes a Ele como Ele é. Veja a primeira carta de São João. Então é o capítulo 3. 3, então, por favor, leia. Logo no comecinho, né? Capítulo 3, versículo de 1 a 2. Leia. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Por isso, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Atenção que vai vir a palavra agora semelhantes. Continue. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto veremos como Ele é. Muito bem. O Senhor nos criou para sermos semelhantes a Ele. Para sermos parecidos com Ele. Imagem e semelhança, né? Perfeito. Agora, o diabo propõe, vós sereis. Deus. Vamos ao texto. No capítulo 3, é o capítulo dramático, capítulo 3, versículo 5. Sereis como Deus. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Pronto. O diabo acabou de interpretar o sentido da expressão árvore da ciência do bem e do mal. Não é fruto, no sentido literal. É um poder que é reservado a Deus, que é exclusivo de Deus. Discernir o bem do mal. Dizer o certo é isto, o errado é isso. Só Deus. Só Deus. Só Deus é bom. No caso aqui, só Deus é o conteúdo, o núcleo, a fonte da moral, do agir humano. Só Deus é quem pode dizer para você, isso é o bem, isso é o mal. Aí o diabo vem e diz, mas você pode ter esse poder, sem precisar dele. Você pode decidir o que é certo e o que é errado para você. Se Vossa Reverendíssima tivesse a possibilidade de escutar um interrogatório de um policial, um agente de segurança, dialogando, interrogando um traficante, perguntando para ele o que é o bem e o que é o mal, acredito que Vossa Reverendíssima, como eu, se assustaria. O sentido, a noção que ele tem de bem e de mal. Para ele, traficar não é mal, traficar é o bem. Estuprar, matar, sei lá, qualquer tipo de interrogado com a visão própria, subjetiva, ou talvez que ele absorveu do mundo, do contexto pecaminoso onde ele se encontrou, subvertendo completamente a ordem. Aquilo que Isaías, capítulo 5, versículo 20 diz. Ai daqueles. Ai daqueles que ao bem dizem é mal e do mal dizem é bem. O que é doce é amargo e o amargo é doce. Pronto. Essa é a obra-prima do diabo. Diz ele, você não precisa desse critério objetivo fora de você, norma, igreja, religião, princípios, éticas, mandamentos. Não, você pode ser como ele, versado no bem e no mal. Compreendeu, Frei Gilson, qual é
a proposta original do diabo, Sim. decida você. Você pode, não precisa dele. Você não precisa de ética nenhuma, de norma nenhuma. Seja você a norma. Seja você a ética. Esse pecado, podemos então dizer que é o pecado atual até hoje. O pecado fundamental. Fundamental. Sim, o pecado fundamental. Daí, original. A origem de todos os outros pecados, veja, roubar, estuprar, matar, mentir, adulterar, desviar verba, trapacear, ofender, ridicularizar as pessoas, causar sofrimento para elas, matá-las, etc. São coisas graves, mas a origem, o começo de tudo, o pecado por excelência, o fundante, você será como ele, conhecedor do bem e do mal, versado no bem e no mal. Pronto, aqui está a essência da tentação primeira para a mulher e depois ela compartilhou com o homem. Então, nada de linguagem literal, como se fosse um fruto comprado ali no supermercado ou na feirinha, na quitanda, na bodega. Como se Deus tivesse criado um fruto muito gostoso e que você não pudesse provar aquela melancia. Melancia. Aquela melancia é melhor que todas as outras. Todas, pois é. Dom José. Não esqueça que ainda temos de tratar Gênesis 3 e um bocadinho de Apocalipse. Sim. Mas continue. O senhor tratou de imagem e semelhança agora. O que nós perdemos? Perdemos a imagem e a semelhança juntas ou só perdemos a imagem ou só perdemos a semelhança com o pecado original? Vossa Reverendíssima acabou de ler a 1 João, capítulo 3. Não está lembrado? Sim. Vamos de novo. Primeira carta de São João, capítulo 3. Porque ali nós temos a palavra semelhante, mas com um verbo no futuro. Ali já temos parte da resposta. Por favor, 1 João, capítulo 3, de 1 a 2. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Veja, havemos de ser. Preste atenção que vai vir a semelhança agora. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto veremos como Ele é. Pronto. Seremos semelhantes. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Diga-me, do ponto de vista da santidade, a alma em pecado mortal é semelhante a Deus? Não. Pronto. A alma em pecado... Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus, ok? Porque o veremos como Ele é. O veremos como Ele é. Bem-aventurados os puros, porque eles verão Deus. Enquanto estamos na impureza, não enxergamos Deus. A alma que está em pecado, que morre em pecado mortal, que parte para outra vida em pecado mortal, os anjos decaídos e todos os condenados não verão Deus como Ele é, porque não são semelhantes a Deus. E a semelhança com Deus, que permite a pessoa de ver Deus como Ele é, somente a pureza. Então já podemos concluir, a alma em pecado mortal não é semelhante a Deus. Na graça de Deus, aqui, ela é semelhante a Deus, mas é uma semelhança que ainda não é plena, porque não contempla Deus face a face. Enxergamos Deus confusamente, como diz o apóstolo Paulo, mediante a fé. A fé é enxergar confusamente, enxergar num espelho confuso, é o tema da 1 Coríntios 13 e também da 1 Coríntios 15. Sim, a semelhança nós perdemos. A imagem, sim, mas fale. Depois não, o que eu quero da imagem. Só destacar isso, então, quando Deus diz, criemos o homem à nossa imagem, de fato isso está acontecendo. Então, Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança. Então, e nós todos os seres humanos. E o pecado original, então, tirou essa semelhança. A graça de Deus que não existe na alma e no corpo do ser humano, todos pecaram, estão privados da glória de Deus. Sim, não nascemos semelhantes a Deus.
perdemos essa semelhança que nós readquirimos pela Que fé aí já e pelo promete, batismo. né? Sim. Sabemos. Daí a necessidade do batismo para que essa semelhança refuja. Porém, essa semelhança nesta vida não é plena porque nós não contemplamos Deus como Ele é, face a face, Sim, face a face. sim. Agora enxergamos Deus mediante a fé. Sim, estamos a caminho. O senhor ia falar alguma coisa da imagem. Ah, da imagem. Bom, aí precisa olhar para Jesus. Colossenses capítulo... Se eu errar, eu estou frito. Colossenses capítulo 1, de 15 a 18, me parece que ele é a imagem visível do Deus Colossenses invisível. 1,15. Colossenses 1,15, por favor, queira ler. Olha, ele também já está decorando, viu? Cabra é bom. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Bem, Toda então, a criação. Jesus é a imagem visível. Filipe diz para ele, no capítulo 14 de São João, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O que é que Jesus diz? Quem me vê, vê o Pai. Então, olhando para Jesus, o tema da imagem, no Novo Testamento, é impossível você tratar sem tratar de Jesus. Então, Jesus é a imagem no seu corpo, na sua alma, ou nas duas coisas? Não se pode você separar, retalhar Jesus. Não, ele é a imagem porque a alma dele, ou é a imagem porque é o corpo dele. Não, a pessoa de Jesus. É a união substancial, ainda que realidades separadas, mas não confusas, numa mesma pessoa. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. E ele tem, na sua humanidade, tudo que o homem tem, com exceção do pecado. Então, tudo de Jesus é imagem de Deus. E nós que fomos criados à sua imagem, por ele fomos feitos, aliás, esse texto foi citado Que é logo em seguida, nele foram criadas todas as coisas. Perfeito. Então, olhemos para a pessoa de Jesus, verbo encarnado, e ali nós encontramos a imagem. Perdemos essa imagem. Quanto à imagem, a semelhança, eu não duvido de que nós perdemos, porque seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Readquirimos pela fé e pelo batismo. Essa imagem, digamos que ela foi chamuscada, ela não foi perdida. Porque se nós perdêssemos tudo da imagem, tudo da semelhança, não seríamos imagem e semelhança. Então, a imagem não foi perdida. Digamos que ela ficou chamuscada, como você tomar um banho quente no banheiro, e as portas estão fechadas e o espelho está ali. Uhum. Quando você termina o banho, que você olha para o espelho, o que é que você vê? Está tudo embaçado. Está tudo embaçado. Pronto, essa imagem ficou embaçada, mas não ficou perdida, não. Sim. Na antropologia e na teologia católica, nós não perdemos essa imagem, não. Essa imagem ficou chamuscada, manchada pela graça de Deus, mas não perdemos, não. Não, é lindo demais. Eu acho que é essa imagem que está dentro de nós, manchada, embaçada, que faz a gente ter saudade de voltar à nossa essência, né? É verdade. Como Agostinho falava, isso te buscava tão fora e o Senhor estava dentro. É como se eu quisesse voltar à minha origem. Né? É verdade. Mas o Senhor falou que teria outros textos a citar. Ainda estamos tratando da árvore da vida. Da árvore da vida. Voltemos à árvore da vida. Sim. Agora pulemos para o capítulo 3, versículos de 22 a 24. Aqui é o Senhor Deus dizendo... Os padres da igreja aqui interpretam esse texto de forma muito bonita. O diálogo na Trindade. O Pai falando com o Filho falando com o Pai falando com o Espírito falando com o Filho falando com o Espírito. Deus dialogando. Gênesis 3, de 22 a 24, por favor. E o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. Pois está parado agora, acabou de ler, pronto. Olha aí, a Trindade conversando. Na visão dos padres da igreja, assim, aqui é uma das provas, segundo os padres da igreja, de que o Deus que está falando é o Deus Trino. Continue. Olha que lindo. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também o fruto da árvore da vida, e o coma e viva eternamente. O Senhor Deus
Expulsou-o do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde havia tirado. E o expulsou e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Pronto, a árvore da vida de novo aparece 2 vezes, não é? Então, cuidemos que ele não estenda sua mão e tome também do fruto da árvore da vida. Ou seja, ele já arvorou para si uma prerrogativa que não é dele. Ele se tornou um de nós. Portanto, o homem quis ser Deus sem Deus. Sim. Então, agora não vai ter acesso à árvore da vida. E a finalidade de se colocar querubins na porta do paraíso é para que o homem não chegue, não percorra o caminho da árvore da vida. Então, é a última vez nesse capítulo que a palavra árvore da vida aparece. Como eu lhe disse, essa expressão que aparece 3 vezes no livro do Gênesis vai aparecer 4 vezes no Apocalipse de São João. Pulemos agora para o Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Depois vamos para o 22. O capítulo 22, ele está, digamos assim, cheio de expressões da árvore da vida. Como Apocalipse 2 e Apocalipse 22, no começo e no fim. São João coloca a árvore da vida no começo e no fim. E associa a árvore da vida, sabe ao que, Frei Gilson? A cruz? Vitória. Não. Sim. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Sim, a vitória de Cristo sobre o pecado, o demônio e a morte, o Calvário, sem dúvida alguma. Mas ele usa a expressão vencedor. Lógico, o vencedor é aquele que, pelo sangue de Jesus na cruz, triunfou sobre o demônio, sobre o pecado e sobre São a os morte. padres da igreja que dizem com as mesmas armas que o demônio nos feriu, é as mesmas armas que Deus vence. Se foi com uma árvore que o homem caiu, Sim. é com a árvore da cruz que ele vai vencer o demônio. E os padres da igreja dizem também sobre Nossa Senhora, por uma mulher, Por a uma primeira mulher, Eva veio a desobediência, pela segunda veio a salvação, exatamente. É uma imagem muito cara, é uma associação muito sugestiva, de a primeira Eva, segunda Eva, primeira mãe, segunda mãe, primeiro Adão, segundo Adão. Aí já é Paulo, né? Primeiro Adão, segundo Adão. Já é São Paulo, exatamente. Se através de um anjo veio o pecado, aí Deus enviou um outro anjo para anunciar a salvação. Bonita a associação, sem dúvida É lindo, alguma. né? Quando você associa fatos do Antigo Testamento e vê neles o quê? Tipo, imagem, como a Agar e Sara. Lembra? São Paulo faz essas alegorias muito bonitas. Apocalipse 2, 7. A associação da imagem da árvore da vida com a vitória, por favor. Sim. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida que se acha no paraíso de Deus. Veja que bonito. Primeiro paraíso, árvore da vida, paraíso. Segundo paraíso, árvore da vida. Comer do fruto da árvore da vida significa viver para sempre. Vida eterna, que é a última frase do credo, o último artigo do credo. Bonito. Então o Apocalipse começa assim. No final, capítulo 22, nós temos 4 versículos. Vamos começar Apocalipse 22, 2. No meio da avenida e às 2 margens do rio, achava-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações. Que bonito, muito bonito. Pule para o versículo 14. Felizes aqueles que lavam as suas vestes para ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Bonito. E, finalmente, versículos de 18 a 19. Aí já é a conclusãozinha mesmo. Eu declaro que todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. E se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descritas neste livro. É também uma ameaça forte, onde aparece também a imagem da árvore da vida. Tirar a parte da árvore da vida significa tirar a possibilidade de viver para sempre com Deus, ou seja, a condenação eterna. O Apocalipse nunca fala do inferno como vida, fala da segunda morte. Já tratamos disso, não já? Aqui, programa passado, se não me engano, foi.
o inferno não é vida. Sim, sim, sim. É morte eterna, Sim, sim. segunda morte, exatamente. Então, essa árvore da vida simboliza o desejo de que Deus queria que o ser humano vivesse com ele para sempre. Exatamente. E quando Deus coloca lá os anjos, para os querubins, para agora você não tem mais acesso, porque você escolheu da outra árvore. Perfeitamente. Uma exclui a outra. Perfeitamente. Se você escolhe a vida, você Perfeitamente. exclui a árvore da morte. Disse correto, disse correto. Mas aqui parece que Deus está querendo entregar de volta essa árvore da vida. O mistério da encarnação. A cruz para os padres da igreja, o lenho da cruz, o madeiro, ele é associado muitas vezes com a árvore. Com a árvore. Quando eu for elevado da terra, João 12:32, atrairei todas as coisas a mim. A cruz é chamada abundante e fartamente pelos padres da igreja como a árvore da vida. Sim, perfeitamente, o lenho da cruz. Agora, como estamos a 3 minutos do final e temos de tratar da morte e do sofrimento, o Frei Gilson já abordou alguma coisa da morte, mas eu gostaria de citar 2 textos, um do livro do Gênesis como promessa e advertência, como possibilidade e advertência, perdão, e o pós-pecado, quando Deus vai dizer, lembra-te que és pó e ao pó hás de tornar. São textos importantes que reforçam, que são imprescindíveis para que tire-se da cabeça de uma eventual ideia de que a morte tem algo a ver com Deus. A morte entrou na aventura humana por vontade de Deus, por querer de Deus. Nada disso. Mas aí é Vossa Reverendíssima quem decide. Eu proponho que esses 2 minutos sejam de conclusão sua. Exato. Eu acho que vale a pena guardar isso para o próximo. Já deixou com a expectativa. Dom José, terminemos com essa árvore da vida. Eu posso então dizer que ainda hoje eu tenho esse simbolismo, ou seja, eu ainda posso escolher a vida e a morte. Então essas 2 árvores, se elas são simbolismos para Adão e Eva, posso dizer que continua essas 2 árvores para a gente. A vida inteira eu posso escolher a vida ou o direito de escolher entre o bem e o mal. O poder de decidir, sempre Deus Todo-Poderoso, que Ele deu ao homem, sempre Ele vai respeitar. Nós, até o derradeiro instante da nossa vida, temos a possibilidade de, estando nas trevas, de emitir aquele clamor que o ladrão dirigiu a Jesus. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, disse aquele que vinha ofendendo nosso Senhor até alguns minutos antes. Essa possibilidade existe, mas também a outra. O que você tem a fazer, faça depressa. Disse Jesus a Judas, algumas horas, não sabemos quantas horas, antes de ele cometer o suicídio. E até no ato do suicídio, isso é um mistério que não sabemos, a possibilidade de, envergonhado, arrependido, pedir por misericórdia. Ou de arrependido, empedernir-se no pecado, petrificar o seu coração, corrijo, no pecado, essa possibilidade existe. Até ao derradeiro instante consciente da nossa vida, existirá essa possibilidade das trevas para a luz e da luz para as trevas. Sim. Meu irmão e minha irmã, o programa de hoje foi maravilhoso. Espero você semana que vem, para a gente continuar tratando de pecado original. Aqui tem assunto até dizer chega. Então, espero você semana que vem. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.